Oi gente, esse Rolou no Feed é um especial sobre as mentiras do Paulo Guedes aqui na CCJ antes dele fugir. Financiar a aposentadoria do trabalhador idoso, desempregando trabalhadores, é, na minha opinião, uma forma perversa de financiar o sistema. Essa afirmação tem duas mentiras graves. A primeira delas é que os idosos são financiados pelos desempregados, como se esses idosos, trabalhadores que contribuíram a vida inteira, não tivessem contribuído para a Previdência Social. E num sistema solidário, quando eles estavam na ativa, financiaram a aposentadoria de outros antes deles e agora é a vez deles, obviamente, exercer um direito de quem trabalhou. E o segundo lugar é que os desempregados financiariam esta bomba da reforma da Previdência como se a culpa do déficit fosse dos desempregados. Ora, ministro, não nos tire para otário. A lógica do argumento dele é dizer que os encargos sociais e os direitos trabalhistas excluíram 40 milhões de brasileiros do mercado de trabalho. E não uma lógica extremamente neoliberal, uma lógica de congelamento dos concursos públicos, uma ausência de política de geração de emprego e renda, fez com que 40 milhões de brasileiros estejam na informalidade. Vamos recapitular os argumentos da reforma trabalhista, gente. Vai gerar emprego, porque a culpa de não ter emprego não é a agenda neoliberal que nós exercemos nos últimos anos no Brasil. É a CLT. Pois bem, já são 2 anos de reforma trabalhista e o que a gente viu acontecer? Aumentar o desemprego e a informalidade. Então, gente, qual é a saída? Reforçar o regime solidário. Foram 30 países que tentaram instituir a capitalização e 18 estão voltando atrás, porque na verdade as pessoas ficaram sem aposentadoria e uma lógica totalmente voltada para os bancos. Nós precisamos voltar com a ideia de que quem está na ativa ajuda a financiar a aposentadoria de quem já contribuiu a vida inteira e ao mesmo tempo dê uma política de geração de emprego e renda que tenha mais gente formalizada para garantir uma equação justa e direito para todos. As mulheres mais pobres estão se aposentando hoje com 61,5 no regime geral. Então você passou para 62, você não atingiu. Só que o ministro não falou que essas mulheres que se aposentam com 61 anos e meio, majoritariamente se aposentam por tempo de contribuição. Qual é esse tempo de contribuição? 16 anos. Vejam vocês, a reforma proposta pelo Bolsonaro e Paulo Guedes, estipula idade mínima de 62 anos e 20 anos de contribuição para levar 60% do salário. Olha a perversidade. Para levar 100% ou próximo de 100%, tem que contribuir 40 anos, gente. Essa reforma vai tirar mais gente ainda da Previdência Social. É excluir milhões de trabalhadores. Vocês sabem que as mulheres trabalham uma média de 5 anos a mais, contando esse trabalho doméstico, que não é contabilizado, né, assim, em termos financeiros, mas o trabalho que a gente exerce em casa. Então, 62 mais uma média de 5 anos na vida, que é uma sobrecarga às mulheres, vocês imaginem o tamanho do impacto da reforma da Previdência na vida das mulheres. Essa reforma é extremamente machista. E para nós, qual é a resposta? Tempo de contribuição. Tempo de contribuição é a forma mais correta de não garantir a reprodução de desigualdade, de garantir que quem começou a trabalhar mais cedo se aposente mais cedo, mas cumprindo um tempo de contribuição e não se reproduza uma lógica de ter uma idade mínima absurda em que as pessoas que começaram a trabalhar com 18, 19 anos tenham que contribuir 4 décadas e um pouquinho mais para poder se aposentar. Nós estamos justamente removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades sociais e estamos tentando recuperar a sustentabilidade fiscal de um regime que está condenado. E toda hora que ele queria fazer esse jogo de cena para sair na imprensa, ele dizia assim, que vocês, congressistas, ganham 20 vezes mais que o povo na aposentadoria. Ministro, tem que ter coerência para debater. Eu tenho. Não aceitei a aposentadoria especial aqui da Câmara dos Deputados. Estou lá no regime geral, como todos os brasileiros e todas as brasileiras. Então, vamos ser coerentes. Aliás, a minha pergunta é,
Por que o Bolsonaro, que se aposentou com 33 anos no Exército, depois veio pra cá e aceitou essa previdência especial, vem falar que os privilegiados são os congressistas? Vamos ter coerência. A reforma economiza 1 trilhão, eu não gosto dessa palavra, mas ele usa, né? 1 trilhão de reais. Gente, 80% desse 1 trilhão de reais economizado é dos mais pobres, dos que ganham até 2 salários mínimos do regime geral de previdência. Quando questionado, porque o ministro achou que talvez fosse vir falar com idiotas e achou que ninguém se daria conta de que ele estava mentindo, ele disse assim, não, mas é que as pessoas vão ter que trabalhar um pouquinho mais. Ministro, 10 anos mais não é um pouquinho mais, 10 anos mais é uma década de vida, menos. Queria ver o ministro viver com R$ 1.300 por mês, tendo que trabalhar ainda mais 10 anos para se aposentar. Porque gerenciando o fundo de investimento é fácil, né, ministro? Ainda mais pegando dinheiro aí dos fundos de pensão, da Previ, da Petros, etc, etc, fazendo circular 1 bilhão de reais, ainda sendo investigado por gestão fraudulenta de fundos públicos envolvendo aposentadoria complementar de servidores do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, né? Mas na hora de sacrifício, quem que eles querem sacrificar? A professora, a trabalhadora rural, a empregada doméstica, a comerciária, o servidor público, que agora virou demonizado pelos governos para não ter que explicar porque eles defendem os bancos, os rentistas. Mas afinal, qual é a resposta? O Brasil precisa mesmo de uma revolução tributária para garantir que haja a redução das desigualdades, para garantir com que haja acesso à saúde, educação, assistência e também justiça na hora da tributação. A Anfip fez uma proposta que nós já incorporamos, porque é muito boa, que é aumentar a taxação do imposto de renda para quem ganha mais de 40 salários mínimos. 40 salários mínimos, gente. Ter uma taxa de 30%. E para quem ganha mais de 60 salários mínimos, ter uma nova faixa no imposto de renda de 40%. Com essa taxação, a gente teria uma arrecadação de 1 trilhão 500 bilhões de reais. Muito mais do que a economia da reforma e, ao mesmo tempo, uma justiça de fato tributária. Mais do que isso, nós podíamos avançar na taxação de lucros e dividendos. Só 2 países do mundo não taxam lucros e dividendos, e o Brasil é um deles. Ou seja, se pode e se deve começar a taxar os ricos para garantir a previdência, a seguridade, a saúde, a educação. Mais do que isso, a gente pode regulamentar o imposto das grandes fortunas, que está na Constituição desde 88, que nunca foi regulamentado no Brasil. Tem um projeto da Luciana Genro, apresentado quando ela era deputada federal, que eu já desarquivei para fazer esse debate de garantir que os grandes milionários paguem uma tributação maior para, obviamente, financiar o sistema de direitos que é tão necessário num país tão desigual. Porque o jovem não depende de um outro jovem. O jovem que vai se aposentar lá na frente não depende de um outro jovem no futuro vir pagar a aposentadoria dele. Ele mesmo vai acumulando. Olha que frase bonita, né? Que é para enganar bobo. Eles querem, na verdade, criar a ideia de que cada um individualmente financie a sua aposentadoria com regime de capitalização, onde a contribuição é definida, ou seja, tu sabe quanto tu paga por mês para determinado fundo de pensão, mas o benefício é indefinido. Fica a critério de quanto os grandes banqueiros e os rentistas do sistema financeiro arrecadarem com dinheiro da tua aposentadoria e também quanto eles perderem. Porque se eles perderem, quem perde é o jovem, que não vai depender mais de ninguém, só da bondade e dos bons investimentos dos banqueiros. Por favor, ministro, vamos fazer um balanço dessa capitalização no mundo. Vamos fazer um balanço do Chile, que começou lá com o governo do Pinochet, com a ditadura do Pinochet. 38% é a média que os aposentados ganham do seu salário na ativa, nesse regime de capitalização gerido pelas AFPs. Mais da metade dos idosos ganha menos de um salário mínimo. Muitos fundos de pensão faliram, levando dinheiro da aposentadoria dos trabalhadores chilenos que ficaram a ver navios. Não é à toa que aumentou muito a taxa de suicídio de população idosa diante do massacre cotidiano que é se aposentar e não ter dinheiro para o básico. Vamos falar do México e da Colômbia, que 7 a cada 10 trabalhadores estão fora da Previdência, porque esta lógica da capitalização ajudou a botar para fora da Previdência, do acesso à aposentadoria,
mais da metade dos trabalhadores desses países. Vamos falar dos 30 países que instituíram a capitalização e dos 18 que estão voltando atrás por ver que é uma lógica extremamente nefasta em que tudo fica na mão dos bancos e ao mesmo tempo quem paga a conta é a aposentadoria suada dos trabalhadores. Fora que o Guedes fugiu, todo tem um ponto em debate, do custo da transição. O custo de transição é uma pergunta legal, nós vamos deixar para a hora dela, mas é legal. Todas as pesquisas que a gente viu nos países que compõem a OCDE, o custo da transição para o regime de capitalização significou 100 a 150% do PIB, do Produto Interno Bruto do país. No caso dos países da América Latina, significou de 30% a 100%. Levando em consideração a estatística mais baixa do custo de transição, que é 30%, isso significaria 2 trilhões de reais no caso brasileiro. 2 trilhões de reais. De onde vai sair esse custo de transição? Vai tirar mais 1 trilhão das áreas sociais para financiar uma transição, para montar um modelo para agradar os amigos rentistas do ministro Paulo Guedes? Ele fugiu todo o tempo dessa pergunta, ele não respondeu para ninguém, foram vários parlamentares que fizeram. Aliás, nós estamos querendo explicações lá na PGR, o pessoal ingressou com um requerimento sobre esse tal escritório do lobby, que teria sido montado aí nas dependências do governo, com vários empresários para fazer lobby sobre o Congresso para aprovar essa reforma, que é um ataque ao direito dos trabalhadores. Qual é a resposta? Luta, mobilização, organização. A gente queria te convidar a organizar comitês domésticos na tua casa, com os nossos materiais ou com outros materiais, chamando os vizinhos, chamando os amigos para discutir a reforma, o futuro da Previdência e, sobretudo, discutir o calendário de luta que precisa ser montado para reverter. Dia 24 vai ter um novo ato nacional encabeçado pelos professores, dia 1º de maio unificado. Vamos construindo as agendas e construindo a ideia de uma greve geral para tentar derrotar essa reforma. Nós precisamos mobilizar, mostrar para os parlamentares que quem vota não volta e, ao mesmo tempo, fazer uma ampla mobilização no nosso país, mudar a correlação de força mais a favor dos trabalhadores e fazer com que a gente fez com a reforma do Temer, derrotá-la. Beijo a todos, se tu gosta do Rolou no Feed, curte, compartilha, comenta, é na luta que a gente se encontra, a gente se vê.